Vamos falar então de João Justo Pereira, conhecido por João Carioca. Às vezes me pergunto por que João Carioca. Meu pai é nascido em Itajubá, Minas Gerais. Com 8 anos de idade ele veio para São Paulo, residiu na região de Guaratinguetá. E meu pai perdeu os pais muito jovem, foi criado pela avó. E ele tinha um tio em Guaratinguetá que tinha também, sem razão nenhuma, um apelido de João Carioca, que ele herdou esse nome de João Carioca. E ele começou realmente do zero. Meu pai trabalhou na enxada. E ele fez um patrimônio que com todo o orgulho dele, ele deixou para os filhos, né? Então ele foi criado na região de Guaratinguetá, se casou com a minha mãe, que era filha de um também mineiro que tinha se mudado para São Paulo, exatamente na Aparecida do Norte, exatamente aí onde é o trevo da entrada da Aparecida, era a fazenda do meu avô, onde a sede onde minha mãe foi criada. Minha mãe veio com 1 ano para cá e morou ali, e ali, ainda muito jovem, meu pai conheceu, se casou, e foi dali, logo em seguida ele tinha uma fazenda em Roseira. Dali ele vendeu e veio junto com meu tio para São José dos Campos. Aqui em São José ele sempre foi um lutador e um líder da zona rural, um grande conhecedor da zona rural, ele é um mestre. Na realidade meu pai foi um mestre. E muito querido, meu pai, ontem mesmo eu conversando com pessoas que falavam assim, olha, pessoas que nunca ouviram, e falaram assim, ó, seu pai deve ter sido um cara muito bacana, que eu só vejo falar muito bem dele. Ele era um cara diferenciado, né, meu pai? E ele veio para São José em 1936, então por isso que eu vim nascer aqui. E ele viveu a vida toda aqui em São José, chegou a ser vereador aqui em São José na década de 70, exatamente na gestão do Sérgio Sobral de Oliveira, e sempre foi um colaborador do ramo. Ele nunca chegou a ser diretor da cooperativa, como motivo que eu falei na minha entrevista, pelo fato do meu tio Jorge Vieira ter sido diretor todo aquele tempo. Então ele sempre era um colaborador. Ele era um grande produtor de leite na época, adquiriu mais terras com aquela visão que ele tinha daquela época, acreditando que a produção rural, que na cabeça dele tinha que a alimentação era uma coisa básica para todo mundo, ninguém ia viver sem alimentação. Mas nós tivemos uma evolução muito grande em termos genéticos, em termos de tecnologia de produção. Então, isso aí tudo abafou e fez com que o produtor que não se profissionalizou, o produtor que não se modernizou, ele ficou para trás e foi engolido por aqueles grandes que tiveram condições de fazer. Infelizmente, muitos dos grandes que fizeram por outros caminhos, que não é o caminho que meu pai sempre desejou. Meu pai sempre prezou a honestidade, a seriedade e o trabalho. Então, para ele, o dinheiro que não fosse ganho com suor não tinha nenhum valor. E com essa metodologia foi que ele criou os filhos dele, e eu tenho a felicidade de ter herdado isso dele. Então, para mim, o serviço, o trabalho é em primeiro plano. Então, eu procurei passar isso para minhas filhas. E felizmente eu tenho minhas filhas sem nenhum problema, eu nunca tive problema com filhos, como meu pai também nunca teve problema com os filhos, né? Evidentemente que naquela época a rigidez da criação era muito maior, né? Hoje mudou, a gente tem que se adaptar aos tempos de hoje. Mas o meu pai... Mas mesmo sendo lá atrás, o conhecimento dele, a experiência dele seria atualíssimo nos dias de hoje. Não tem dúvida, ele foi um produtor rural de sucesso, tanto que ele progrediu. Ele, de um simples trabalhador, ele fez um patrimônio, e ele era uma pessoa que, na década de 50, 60, era uma pessoa respeitadíssima em São José, um empresário do setor rural de sucesso, e foi, né? É verdade que naquela época tinha muitos que eram também, e se a família não deu continuidade ao trabalho, às vezes até desapareceram, pelo menos da atividade. E o meu pai não, ele passou aquilo para nós, e a gente tem um carinho muito grande. Então, meu pai só deixou saudades, e o que eu disse, eu falo nele todos os dias, porque ele era um sábio, e ele tinha frases
que todas as conversas que a gente tem, a gente sempre se lembra de uma frase dele, sabe? E eu tenho muitos amigos aqui que chegam e me recordam, você lembra que o João Carioca falava isso, que o João Carioca falava aquilo? Então ele era uma pessoa de respeito e que deixou, eu acho que esse respeito, essa dignidade que nós herdamos, ou seja, que é o legado que ele nos deixou, isso aí nos enche de orgulho, né? Então eu gostaria muito de tê-lo aqui ao meu lado, entendeu? Eu penso nele, falo nele todos os dias, eu acho que isso aí é um motivo de alegria para qualquer um, né? E de emoção também. Qual a recordação que você tem dele na fazenda, trabalhando, você ainda jovem, ao lado dele? A recordação que eu tenho é que às 6 horas da manhã ele batia na porta do meu quarto e falava assim, ó, dia velho. 6 horas da manhã, dia velho, já, sabe? Especialmente no verão que já tinha sol, né? Então vamos levantar e vamos trabalhar. É assim, essa é a recordação que eu tenho dele, é uma das recordações que eu tenho dele. E outra, a rigidez de criação, né? Meu pai era daquelas pessoas que, o horário que as minhas filhas saíam para ir para se divertir noturno, era a idade que era o mesmo horário que eu tinha que chegar em casa. Então mudou tudo, né? E a modernização do campo hoje, ele se adaptaria nos dias atuais? Ele não se adaptaria, ele se adaptou. Simplesmente ele passou, né, essa parte de tecnologia, de novidade para o meu irmão e para mim. E nós, então, mas ele aceitou isso com muita facilidade. Coisa que muitos outros não aceitaram e ficaram no meio do caminho. Porque realmente é difícil para as pessoas antigas que... Meu pai é daquele que arava a terra com boi, porque não tinha tecnologia, e os primeiros tratores que tinham eram perigosos. Meu irmão mesmo quase perdeu a vida ainda muito jovem num acidente de trator na fazenda, porque a nossa região é uma região montanhosa. E naquela época eles não tinham ideia que as fazendas planas em outras regiões iam receber a tecnologia que iam fazer com que os alimentos ficassem muito mais baratos e o nosso que não tivesse condições de competir com ele. Por isso que o Vale do Paraíba é uma bacia leiteira, porque realmente não é uma bacia de fácil agricultura. Então a agricultura que é feita nas fazendas aqui são agriculturas para alimentar os rebanhos que produzem o leite ou a carne. Então o João Carioca assinou o nome dele no meio rural. Não tem dúvida, ele era uma pessoa de muito respeito na zona rural, onde se você conversar com qualquer pessoa mais antigas, vão citar o nome de João Carioca, que foi realmente um marco no meio rural de São José dos Campos. Aqui em São José dos Campos, naquela época, falava em meio rural, falava 3, 4 nomes, um era o de João Carioca, não tenho dúvida, eu tenho muito orgulho disso. Então é isso que eu ia dizer, ele deixou marcado o seu nome, mas um orgulho no seu coração e nos seus irmãos também, não tem dúvida, família. Não tem dúvida, ele foi uma pessoa que todo mundo gostaria de ser filho de João Carioca, eu tenho certeza disso.